Olá, tudo bem com você? Que a paz e a graça de Cristo Jesus esteja comigo, com você nesse exato momento, dentro do nosso programa diário Pílula de Esperança. Deus irá falar com você dentro dessa última meditação do livro de Apocalipse. Trilhamos 22 dias de seguida, de sequência, numa jornada do livro de Apocalipse. Não deu para esmiuçar, né? Sem tempo para isso, por ser um livro precioso, com grandes pérolas extraordinárias, mas que seja uma degustação para você ter o contato com esse livro que tem sido negligenciado dentro dos púlpitos de várias denominações cristãs. Pessoas não estudam o livro de Apocalipse por algum bloqueio, ou por falta de entender, de compreender, ou falta de coragem mesmo, porque talvez tenha medo de descobrir o futuro. Enfim, vários argumentos, mas não existe argumento para não estudar a palavra de Deus, e principalmente o livro de Apocalipse. Então o Espírito Santo tocou no meu coração junto com a Trindade, né? E falou assim: faça essas meditações dentro do livro de Apocalipse. E eu fiz para poder trazer para você um incentivo para você estudar a palavra de Deus, específico o livro de Apocalipse, tá bom? Que tem sido negligenciado em muitos púlpitos e várias igrejas. E para finalizar o livro, vamos ler Apocalipse capítulo 22, versículo 6, 7 e 10 e alguns mais para frente também, diz assim: e disse-me ainda, quem estava falando para João? Jesus Cristo. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Em breve deve acontecer o quê? Isso é para o futuro. Mas para conhecermos o nosso futuro, precisamos conhecer dentro da palavra de Deus, para nos preparar, para nos cuidar, para nos vigilar e ficar firme e forte no caminho de Cristo Jesus. Porque eis que venho sem demora. Aleluia. Você acha que Jesus Cristo está demorando? Não está demorando. Ele está aguardando você específico, que está longe do caminho de Cristo Jesus. Você que ainda não tomou a decisão do batismo, que precisa tomar a decisão do batismo. Você que ainda não pediu um estudo bíblico para poder aprender mais da palavra de Deus. Você precisa se preparar para esse grande dia, porque eis que venho sem demora. E bem-aventurado aquele que guarda as palavras desse livro, né? Quer dizer, palavras da profecia dentro desse livro, que está fazendo a menção primeiro para o livro de Apocalipse, mas também podemos fazer uma aplicação de Gênesis até Apocalipse, o cano bíblico sagrado, a palavra de Deus. Meu amigo, minha amiga, você precisa guardar a palavra de Deus no seu coração, inculcar ela na sua consciência, no seu estilo de vida, no seu modo de falar, no seu modo de agir. A palavra de Deus precisa ser bem-aventurada sobre a sua vida. E olha só as demonstrações e as promessas finais. Versículo 8: eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me antes dos pés do anjo, e me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, os que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. E disse-me ainda: não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Qual o tempo? A volta de Cristo Jesus. Continue o injusto fazendo a sua injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da injustiça, o santo continue a se santificar. Você que está na imundície, você que está no pecado, na lama do diabo, volte para Cristo Jesus, porque ainda a porta da graça está aberta. A porta da graça está cheia de esperança para te alcançar, para te reposicionar no caminho de Cristo Jesus. Mas você precisa voltar, caso contrário você vai continuar vivendo a injustiça e se lambuzando com a lama do pecado. Mas você que é santo, você que é consagrado, você que é santificado, continue a se santificar, aleluia. Continue a buscar mais e mais intimidade, relacionamento com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o Rei da Glória está voltando, não está demorando, ele está aguardando muita gente se converter ao caminho de Cristo Jesus para ele poder voltar, porque ele não quer perder ninguém para Satanás. E se eu estou falando para uma pessoa que está longe do caminho de Cristo, volte, porque senão você vai para o lado de Satanás. E se você está firme no caminho de Cristo Jesus, se mantém firme, porque Jesus Cristo está voltando, aleluia. Versículo 12: eis que vem sem demora. Mais uma afirmação, mais uma certeza, mais uma comprovação. Ele está à porta para voltar, para buscar os seus filhos, para buscar você, para buscar eu, aleluia, glória a Deus. E comigo está o galardão. O que é galardão? É um prêmio, é uma glória. Quando
Um time de futebol ganha um campeonato, ele ganha um troféu, ganha medalha. Você ganhando a corrida cristã, você perseverando, mesmo com luta, mesmo que você for um mártir da fé, mesmo que você tiver que morrer, mas você vai receber o seu galardão, aleluia, e que tem para retribuir a cada um segundo as suas obras. Não quer dizer que você vai ser salvo por trabalho missionário, por ajudar o próximo, e isso sim precisamos fazer, porque somos filhos de Deus e precisamos ajudar o nosso próximo, mas isso não há mérito na nossa salvação. Nós vamos ser salvos pela graça, mas isso também ajuda na salvação. Eu sou o alfa, aleluia, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aquele que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que ele assista o direito da árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Meu amigo, minha amiga, isso é o mais difícil, isso é o mais complexo, porque todos os dias você vai ter que lavar a sua vida no sangue do Cordeiro. Renunciando o seu eu, renunciando o seu orgulho, renunciando a sua prepotência, renunciando a sua vida de pecado que você tem cometido no escuro do calar da noite, nos lugares aonde só tem você e Deus vê o que você faz no secreto. Você pode estar enganando a liderança da sua igreja, você pode estar enganando pessoas ao seu redor, você pode estar se enganando, mas você não engana Deus. Por isso, volte para o caminho do Senhor, lave a sua vida na vestidura do sangue do Cordeiro, para que você possa vir ter a certeza que vai desfrutar da árvore da vida, aleluia. E fora ficarão os cães, os feiticeiros, aqueles que trabalham com magia negra, que trabalham com quimbanda, umbanda, respeitando as religiões de origem africana, mas aqui está envolvendo toda essa classe de magias que são considerados feiticeiros. Os impuros, tá? Você sabe a classe dos impuros, não vou falar porque senão o YouTube vai cancelar o canal. Os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira, e o pai da mentira é Satanás, e quem pratica essas práticas está do lado de Satanás. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. E aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba da graça da água da vida. Você está com sede? Busque da fonte exata, que é Cristo Jesus, que ele vai saciar a sua sede, como ele saciou da mulher de Samaria, naquele poço de Jacó. Meu amigo, minha amiga, Deus, ele quer te salvar. Deus, ele quer falar para você, venha. O Espírito está vindo. Eu quero te colocar você para desfrutar da terra prometida, da Nova Jerusalém, para que você possa vir curtir da árvore da vida. Mas se você não fizer por onde, você vai ficar fora. E concluindo esse livro, né? Versículo 18, eu, todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro, que são os selos, que são lá as pragas que vão acontecer. Será que você tem adulterado a palavra de Deus? Será que você tem tirado o dia do Senhor, a qual Ele pede para você guardar, e você está substituindo por um dia pagão que tem orientado, que está em um livro, não no cano sagrado, mas que fazem como se fosse um livro sagrado? E você me entende e me compreende. E eu estou falando com muito amor, com muito carinho. Se atenta com a palavra de Deus para que você não receba os flagelos que está no livro de Apocalipse. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Você não vai desfrutar da árvore da vida. Você não irá pertencer à Nova Jerusalém. Você não vai ser salvo, mas você vai ser condenado junto com a besta, junto com o falso profeta e junto com a hierarquia das trevas. E Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escrito nesse livro. Versículo 20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. E eu gosto de falar um jargão, Maranata, diga aí, vem Senhor Jesus. Agora a pergunta é, você está preparado para quando ele vier, você possa vir desfrutar da árvore da vida? Você tem lavado a sua vida no sangue do Cordeiro? Ou você está na lama do pecado? Ou você está cometendo aquilo que tem desagradado a Deus? Você tem se procrastinado em entregar a sua vida por completo para o Senhor e Salvador Jesus Cristo? Pensa nisso, curva sua fronte, vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai que está nos céus, finalizamos as meditações do livro de Apocalipse. Foram 22 dias, todos os dias falando desse livro. Mas que essa pessoa possa vir ter a consciência, ou despertar da consciência, para poder estudar e examinar, esquadrinhar esse livro e aprender poderosos e extrair várias pérolas preciosas do livro de Apocalipse que o Senhor irá entregar.
e ajudar ela a se preparar para o grande dia da volta do Senhor, a qual diz a palavra: eis que venho sem demora, o Senhor está às portas. O Senhor ainda não saiu do seu santuário celeste, por causa de misericórdia de muitos que precisam se arrepender e se converter dos seus caminhos maus e vir para o caminho da luz. Por favor, Senhor Jesus, arrependa os corações dessa geração fria, essa geração hipócrita, essa geração que tem carregado uma Bíblia, mas não tem a Bíblia no seu coração e na sua mente. Por favor, Senhor Jesus, nos ajude, nos fortifica, nos fortalece. É isso que te pedimos e te rogamos, porque nós queremos ser salvos pelo sangue do Cordeiro de Cristo Jesus. Em nome do Pai e do Filho, e para finalizar a oração do Pai Nosso, levanta suas mãos onde você está, como um ato de fé, e glorifica a Deus junto comigo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão em nós cada dia dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não os deixe cair a tentação, mas no livro do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado, exaltado seja o nome de Deus. E se Deus já mostrou para você, já sinalizou para você que você precisa ajudar essa obra, esse ministério, o CT de treinamento que vai ser montado muito em breve pelo poder de Cristo Jesus, mas ainda não temos recursos para isso, mas Deus já vai sensibilizar o seu coração e vai tocar no seu coração agora, nesse exato momento. E você que assistiu esse vídeo, você não vai mais conseguir sair sem fazer um Pix nesse ministério. Felipe, como assim? Eu não vou conseguir sair sem fazer um Pix? Porque Deus já falou com você dentro da palavra. Deus já tocou no seu coração para você ajudar essa obra. Eu já tenho meu salário para honra e glória do Senhor Jesus, mas para montar o que eu pretendo montar à luz da palavra de Deus, precisamos de recurso financeiro. Vamos começar. Já temos uma mesinha lá, vamos já adquirir os banquinhos. Só estou esperando a minha esposa voltar para a gente adquirir, mas vamos começar com pouco. Mas o pouco com Deus é muito. Mas se você puder nos ajudar, que o Espírito Santo sensibilize o seu coração, e a chave Pix está aqui. Não importa a quantia, desde 5 centavos, tá? Até 2 mil, 10 mil, dependendo. Estou falando com um empresário que tem uma conta abastada pelo poder de Cristo Jesus e fala assim: eu preciso investir numa obra de Deus. Invista aqui, porque aqui tem energia para trabalhar para o reino de Deus. E toda a honra, toda a glória seja dado ao Senhor Salvador, porque Ele tem dado saúde, Ele tem dado conhecimento e nos fortalecido pela Tua palavra. Então vamos trabalhar para o reino de Deus, tá bom? Então sinta-se à vontade. Se você não consegue nos ajudar financeiramente, fique em paz, mas nos ajude contribuindo, distribuindo esse vídeo para o máximo de pessoas dos seus contatos. E você vai ver Deus falando com você e pessoas dando testemunho, falando: eu precisava ouvir essa mensagem. E vai tomar uma decisão de estar aos lados de Cristo Jesus, porque ela vai entender e compreender que Jesus Cristo está voltando. Amém? Deus abençoe. Te aguardo você amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser.